No vídeo de hoje falaremos sobre um filme que é um musical pouco falado, um ponto que eu acho muito interessante porque o elenco ele é formado por atores muito famosos. Com teor de comédia um tanto quanto escrachada, o longa se torna muito interessante, fazendo sátira com inúmeras situações e até com uma figura que existiu na vida real. Olá, eu sou a Bianca Max, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre puzzle de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Os Produtores é um longa estadunidense de comédia e musical lançado em 2005, em que foi dirigido pela Susan Stroman, responsável também por ser coreógrafa em Sob a Luz da Fama de 2000. Tudo começa no ano de 1959, em que acompanhamos o lançamento do musical mais recente chamado Funny Boy, baseado em Hamlet de Shakespeare, que apesar do público conhecer o diretor pelos inúmeros sucessos, ele acaba produzindo algo que vira uma verdadeira piada. Nisso, conhecemos o contador chamado Leo Bloom, que ele é interpretado pelo Matthew Broderick, e é claro, o diretor falido, que é o Max Bialystock, interpretado pelo Nathan Lane, que após o Leo estudar sobre as finanças do Max, ele descobre que em um dos seus sucessos de musical, uma quantia de $2.000 desapareceu. Daí o Max admite que realmente surrupiou a grana para utilizar com spa, sem medo de ser pego por algum órgão do governo por desviar a grana. Neste momento, Leo abre a boca e inventa de falar para o Max que se ele fizer isso novamente e até roubar mais dinheiro, desde que a peça musical fracasse, a Receita Federal nem vai fazer questão de saber o destino do dinheiro. E eu nem preciso falar muita coisa, né? Obviamente que depois que o Leo informa isso pro Max, meio que acende uma ideia na cabeça dele. Então aí a gente começa a ver meio que a índole do personagem e duas características muito fortes na sua personalidade. Começando pela sua paixão em ganhar dinheiro de qualquer jeito, e a segunda, que é passar a perna nas pessoas, principalmente de um monte de idosa que ele mantém relacionamento amoroso, principalmente pra extorquí-las, porque a marca é bom, ele tá nem aí. Com isso, o Max tem a ideia de produzir um musical que tenha tudo para ser um fracasso. E para isso acontecer, ele planeja pedir $2 milhões em orçamento, dar metade para o Leo, o seu contador, e caso tudo ocorra bem, ele sumirá no mundo aproveitando a vida no Rio de Janeiro. Só que aí, minha gente, eu diria para vocês que o maior problema nesse quesito todo não é arrumar um roteiro ruim, mas sim um roteiro que não seja problemático. Bem diferente do que acontece, pois eles optam em adaptar um roteiro com o título de Primavera para Hitler, que se define como uma orgia gay com Eva e Adolf em Berchtesgaden. Claro que Max afirma que é certeza que essa peça será um fracasso. E ele argumenta isso justamente por dentro do roteiro ser uma completa catástrofe e uma desgraça. Ainda que ele ofendeu bem pouco dessa peça, por causa que ele podia ter ofendido bem mais, porque é o que mais merece. Até porque Slauska tem que bater até virar catavento. Para os curiosos, Os Produtores se trata de um remake de mesmo nome, pelo menos lá na gringa, lançado em 1967. Digo isso porque aqui no Brasil o filme não foi lançado com esse título, e sim como Primavera para Hitler, que faz referência à peça teatral que eles resolvem produzir. E um dos pontos mais interessantes sobre isso é porque na versão original, quem é responsável em dirigir é o Mel Brooks, que no filme de hoje ele entrou ali para auxiliar no roteiro. Sem contar que o Mel Brooks ele também ficou responsável em fazer a dublagem dos pombos Magli, mas esse é um ponto sobre as aves em específico que eu vou falar mais pra frente no vídeo. E pasmem, a versão dos anos 60 dos Produtores chegou a ser banida na Alemanha na época e só foi transmitida uns 10 anos depois, lá em 1976, porque ela estava sendo transmitida durante um festival de filmes judaico. Aqui é poucas ideias, tem que tirar sarro do Hitler mesmo, não é desse negócio de ficar banindo, querendo esconder o passado. Ah, dá licença. Na internet eu vi muita gente se queixar reclamando ali que o filme seria muito histérico. Eu entendo, mas eu diria que essa é exatamente a graça do longa-metragem. Já não basta termos um filme que discute a produção possivelmente fracassada e polêmica na Broadway, que por ser da Broadway já possui a natureza em ser escandalosa, em música, personagens, performance e cenário. Logo, é compreensível que os seus produtores teriam que ser também. Precisavam fazer jus. Meio que com
intuito de justificar que a fonte daquela obra faz muito sentido de ser como é, pois seus criadores são como são. Não temos produtores aqui que são contrários à sua obra. Imagina, gente, eu vou lá gravar um filme e aí meu filme é todo coloridinho, cheio de frufru, tipo, totalmente ao contrário de mim, tipo, gente, não tem nada a ver. Um ponto no filme que me pega demais, que me faz rir, é que o personagem do Leo, ele é marcado pelo filme inteiro pela sua inconsistência emocional, que é um ponto interessante pra gente se aprofundar. E não bastam as suas crises, mas ele tem até um paninho que o acompanha desde a infância, em que ele utiliza como calmante para o estresse do dia a dia. No entanto, eu concordo no ponto em que as pessoas reclamam que o filme cai e perde um pouco do ritmo depois do seu clímax, em que vemos a peça estrear, principalmente quando chega na cena do julgamento. Eu acho um pouco cansativa e eles poderiam ter adiantado para resumir bem a história. Ultimamente, apesar de eu estar sempre abordando a trilha sonora dos filmes aqui nos vídeos do canal, o filme de hoje é um musical. Portanto, ele terá uma atenção redobrada em relação à música. Nada mais justo, né? Diferente dos musicais que normalmente eu consumo, eles sempre são europeus, com histórias e personagens dramáticos e drásticos, com músicas densas, tristes, melancólicas, e aí eu vejo o filme de hoje, que é totalmente ao contrário, um ponto fora da curva, e eu acabo gostando também. As canções são literalmente aquele estilo bem Broadway, e então, se você é o tipo de pessoa que gosta de La La Land cantando estações de 2016, esse filme é pra você. Pois você vai notar que o filme de hoje resgata essa coisa explosiva das emoções, das canções terem altos e baixos e momentos que parecem sonhos na cabeça do protagonista, que logo retorna depois da sua vida real e caótica em seguida. Apesar de conhecer o ator Matthew Broderick desde Curtindo a Vida Doidada de 1986, a gente sabe que tem aquela cena que tá acontecendo um festival no meio da rua e ele canta o Twist and Shout. Só que aí todo mundo sabe que não era a voz dele ali, que ele realmente foi dublado. E aí nesse momento, vendo o filme de hoje, eu fiquei me questionando se ele realmente cantava. Nisso eu descobri que ele realmente tem um histórico de ser ator da Broadway, logo ele canta, mas aí eu não entendi porque que eles optaram em dublar ele lá no filme de 86. Inclusive, se vocês souberem, me conta aqui embaixo nos comentários. Assim, no filme de hoje, ele realmente está cantando, assim como a Uma Thurman, que ela fez questão de cantar. Como a gente já tá falando sobre música, eu quero abordar aqui com vocês um trecho de uma música em específico que, por mais que o filme ele tenha esse teor de comédia, ele parece ser bobinho, nesse momento que eu assisti eu parei e pensei, esse filme não é tão bobinho assim. Ele possui suas mensagens nas entrelinhas e brincadeiras com referências ao telespectador, que se você possui essa bagagem cultural que o filme pede, a experiência melhora bastante. Irei destacar Unhappy Song, mas não porque ela é da hora de ouvir, mas porque gosto da forma como a canção critica o modo de trabalho repetitivo e cansativo do proletário, que fica preso ali, muitas vezes sendo mal remunerado e não possui o devido reconhecimento, sendo que o empregado pode ter outras habilidades. E vemos que durante essa cena, Leo e os outros empregados se sentem menosprezados pelo chefe, mas o Leo abre os olhos e nota seu valor. Não é à toa que o Leo opta em sair do emprego e partir para o plano de produzir uma peça que nem ele sabe se o plano de lavar o dinheiro vai dar certo, mas ele prefere sem sombra de dúvidas fazer isso do que continuar por ali. Coitado, só assim mesmo também pra ele ser rico, algo do tipo, gente, porque se você tem aquela esperança de que você vai enriquecer trabalhando, eu tenho uma péssima notícia. E para confirmar que há uma crítica nesse momento de Unhappy Song, na cena seguinte em que os personagens estão estudando alguma proposta de peça ruim para produzirem, o Max lê uma peça que diz: Gregor Samsa acordou uma manhã e descobriu que tinha sido transformado numa barata gigante. Mas ele joga o roteiro de lado e diz que parece boa demais, mesmo com um aspecto nojento. Uma clara referência à metamorfose do Franz Kafka, que faz uma crítica assídua ao sistema alienado do capitalismo. Outro ponto interessante que vale discutir aqui é o fato do Brasil ser fetichizado mais uma vez pelos gringos. E, gente, essa informação que eu tô falando pra vocês não é coisa de você assistir os produtores na versão dublada e eles localizaram a dublagem. Não, eles realmente falam na versão original que, pegando a grana, eles vão vir embora aqui pro Brasil e morar no Rio de Janeiro.
E além da visão muito errada e estereotipada que possuem do nosso país, esse fetiche sobre o Brasil sempre existiu em vários episódios antigamente. Mas na década de 50 e 60 houve uma guinada muito pela produção de filmes que a própria Carmen Miranda, que era luso-brasileira, participava e era feita muita propaganda daqui. Inclusive, se vocês pararem para lembrar, em Bonequinha de Luxo de 1961, a Holly acaba se relacionando com um brasileiro no final do filme e ela começa a aprender português por encomenda, por vitrola, para vir morar aqui no nosso país. A senhora Magalhães é mulher do senhor Magalhães. E antes de prosseguirmos para o próximo tópico, eu preciso comentar com vocês sobre uma cena que de verdade eu fiquei tão feliz, tão emocionada, que eu tô vontade de chorar. Porque existe uma piada interna dentro do filme que o Max, ele sempre quando vai sair, ele coloca um chapéu meio estilo Fedora. E o Leo, ele quer imitar e sempre que ele pega o chapéu, o Max, ele repreende ele e fala assim que ele não pode utilizar do acessório por causa que ele não é um produtor de verdade ainda. E gente, é mais de uma vez que essa situação acontece. E aí eu sempre ficava triste pelo Leo, eu falava, tadinho dele, só que no final ele realmente consegue colocar o chapéu. E aí nesse momento eu levantava assim no sofá e ficava, ele colocou o chapéu, ele colocou o chapéu. Gente, eu fiquei muito feliz. Agora eu preciso falar pra vocês sobre o musical que o Max e o Leo resolvem produzir dentro do filme. Que, apesar deles terem escolhido aquele roteiro com a certeza que não daria certo por conta do seu teor, justamente foi ao contrário e ele fez sucesso justamente por tirar sarro do Hitler. Não é à toa que na cena que é a noite de estreia dessa peça, muita gente se levanta desaforada, achando uma falta de respeito estar homenageando um cara daquele. Só que aí quando eles veem que tem um teor de comédia, todo mundo volta pra tirar sarro e rir. Gente, o tanto de censura que eu vou ter que colocar durante a edição, porque esse filme, você bobeou, é 3 churrascas na sua cara. E apesar da proposta da peça já ser ruim, é porque vocês não viram quem escreveu essa jossa, que é simplesmente o Franz, que ele é interpretado pelo Will Ferrell. Simplesmente, ele é um homem totalmente transtornado e alienado que fica na cobertura de um edifício. E ao saber que o Max e o Leo vão produzir a porcaria que ele escreveu, ele só não fica feliz, mas pedem para que eles façam um juramento com ele para meio que prometer lealdade. E eles só não levam nem um pouco a sério aquilo, como riem na cara do perigo, que não tem só altura, mas pode matar eles de tão louco que ele é da cabeça. E aí vocês podem até estar começando a se questionar, mas Bianca, qual é a dos pombos? Você não falou que ia falar deles? E esse tipo de questionamento eu não vou julgar, não é nem um pouco aleatório, até porque existem fatos na história que abordem esse assunto. Em documentos divulgados pelo MI5, o serviço de inteligência doméstico britânico, mostraram que Hitler estava muito interessado na possibilidade de usar pombos como recurso durante a guerra, chegando a criar a Sociedade Nacional Alemã de Pombos, encomendando todos os pombos alemães para espionarem para os nazistas. Mas Bianca, eu não tenho paciência de ficar estudando história ou pesquisando sobre. Tem filme sobre isso? Gente, só não tem, como também existe a animação que a Disney fez chamado Valiant de 2005. Quem caralho assiste um filme de animação sobre pombos na Segunda Guerra Mundial? Me fala. Além de toda essa pataquada que o telespectador presencia, ainda acontece um momento antes do Max e o Leo zarparem dali, em que o Franz prepara um pombo. Assim que a ave inicia voo, ele repreende dizendo que a Argentina é para o outro lado. E isso acontece porque a Argentina, ela foi simpatizante do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. E a Argentina, ela só se voltou contra a Alemanha pouco antes da Segunda Guerra Mundial acabar. Isso porque eles sofreram pressão de um monte de gente e ainda mais eles estavam ameaçando que eles iam sofrer sanções econômicas. E depois da Segunda Guerra acabar, a Argentina ficou por muito tempo tendo fama ali de ser um porto seguro aos nazistas que fugiam da Alemanha. Não é à toa que o país ele contabilizou que existiam cerca de 12 mil simpatizantes do nazismo dentro do país. E isso nem me deixa muito impressionada, né? Até porque não é de hoje que a Argentina falta uns neurônios na cabeça, não é à toa que eles têm o presidente que eles têm. Lembrando pra vocês que todas as referências das coisas que eu comento, eu sempre coloco na descrição do vídeo. Acho que eu nem preciso lembrar aqui pra vocês que o filme de hoje gosta muito de elevar qualquer estereótipo na enésima potência dentro da narrativa, não é? Porque eles acabam fazendo isso também com o público LGBTQIA+. Quando Leo e Max conseguem a autorização do Franz pra dirigir o seu roteiro, eles partem em busca do diretor de teatro que cuida da parte de visual da peça, vestuário, acessórios e tudo que envolve esse nicho. E é claro que é mostrado o que o público possui no imaginário coletivo de que uma pessoa que seja responsável por essa parte no teatro seja gay. Logo, até a casa não se salva, já que ela parece literalmente a definição do que seria o vale.
juntando todos os estereótipos que existem dentro da comunidade LGBTQIA+. Seja drag queen, cosplay de village people, trejeitos delicados ou cacuetes na fala. E tudo isso com uma pegada muito sexual, como se fosse carnaval todo dia por ali. E como vocês já sabem, eu gosto de sempre deixar o melhor pro final, e é claro que eu tirei um tempinho aqui do vídeo pra gente falar sobre a paleta de cores no filme de hoje. E eu organizei as cores dos tons mais presentes para os tons menos presentes. Desde o início do filme notamos que a cor azul está presente não só no personagem do Leo, como em objetos perdidos na cena. Mas conforme a narrativa vai passando, a cor azul vai ganhando mais e mais espaço dentro do enquadramento. E diferente do senso comum em que o azul representa a tristeza, nesse caso ele transmite a sensação de impotente ou passivo. E esse sentimento ocorre por muitos motivos. Primeiro, por conta da derrocada da carreira do Max. Segundo, pelo comportamento do Leo, que é tido como frouxo e muito levado para o emocional com suas crises recorrentes. E é claro, também tem o lance dele não ter sex appeal como o Max. E o terceiro ponto é que o Leo é um herói relutante na história. Daí o azul ele representa isso novamente, pois vemos ele ter tudo nas mãos, seja a chance do sucesso, uma futura companheira, mas ele tenta negar aquilo. Porém, notamos que mesmo com todas as características negativas, ele ainda consegue dar a volta por cima no final. Em seguida, vemos o branco, que primeiro ele atua sozinho ou separado do azul, mas depois ele é integrado e ambas as cores fazem uma dupla perfeita. Apesar de lembrarmos que essa cor passa o tom de inocência, pureza e paz, nesse caso é para produzir uma impressão dramática e poderosa na trama. Ou seja, o branco que tá ali na cena, ele tá ali com o intuito de ajudar, dar um empurrãozinho pro azul e intensificar o seu significado. Já em outros momentos do filme, nós temos a presença da cor roxa, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal, que ela pode ser interpretada como transformação ou a espiritualidade. Mas no caso do filme de hoje, essa cor ela tá presente para representar aquela parte mais sombria, a morte. E essa morte ela é totalmente interpretável, pode ser realmente a morte de um personagem, a morte de uma situação, de um sentimento, de um ciclo, de qualquer coisa dentro do filme. E neste caso, antes da noite da estreia da peça musical, o Franz, que acabou sendo escalado para dar vida ao papel do Hitler, vemos que ao lado dele há um personagem utilizando uma gravata borboleta roxa. Na próxima cena vemos que Franz, antes de entrar em cena, ele sofre um acidente que o deixa com a perna engessada, impedindo que ele atue e dando espaço para outra pessoa tomar o seu cargo. O que particularmente foi bom para todo mundo do projeto. E aí vocês viram o peso que o roxo tem numa cena. Em outro momento, quando o Max é preso, ele começa a relembrar enquanto canta sobre todas as ações que realizaram, resultando em ele estar na prisão. E vemos que novamente o roxo surge, demonstrando o sonho que foi esmagado e acabou morrendo na mente de Max. Só que vocês também podem me questionar por que a cena que é roxa, que ele tá falando ali sobre todo aquele sonho que morreu, ela do nada passa a ficar laranja. Apesar do personagem nesse trecho ter uma memória de algo que não o pertence, em seguida ele volta a lembrar dos passos que envolviam o esquema de lavagem de dinheiro com nostalgia. E a cor laranja serve para isso, trazer à memória momentos nostálgicos que foram bons ao personagem. A trilha sonora ficou nas mãos do Mel Brooks, que vocês já sabem, como citei anteriormente, ele ficou responsável em dirigir a versão original do filme. E não só isso, ele fez outros sucessos como diretor, como O Jovem Frankenstein, de 1974, e SOS Tem um Louco Solto no Espaço, de 1987. Irei destacar a famosa Unhappy Song, que já havia comentado anteriormente. Unhappy, very unhappy. Seguido de I Wanna Be a Producer. See my name, Leo Blooming Lights. E por último, Keep It Gay. Os Produtores é um filme que basicamente você ama ou odeia. E por conta desse mesmo motivo, o filme de hoje ele participou de muitos festivais que, em alguns momentos, ele era tido como o pior já feito, porém, em outrora, ele era tido como um filme muito bom. Mas isso tudo resultou no filme ganhar apenas uma vez. Durante o Hollywood Film Awards, o filme ganhou na categoria de ator coadjuvante do ano para o Matthew Broderick em 2005. E o filme que indicarei hoje é Jojo Rabbit, um longa estadunidense de comédia dramática lançado em 2019, em que foi dirigido e escrito pelo Taika Waititi, responsável também por O Que Fazemos nas Sombras, de 2014, e Thor Ragnarok, de 2017.
Como eu trouxe um filme que tira sarro do Hitler e escrotiza todos os aspectos do nazismo, é claro que quando eu tava assistindo, eu lembrei da indicação de hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jojo é um jovem nazista de 10 anos que trata Adolf Hitler como um amigo próximo em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe está escondendo uma judia no sótão de casa e, após várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre os produtores? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!